Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A Bruxa da Noite. O moço que nos conta esse relato diz que durante um tempo de sua infância, ele foi constantemente perseguido por um fantasma, constantemente assombrado por algo que ele acredita ser uma bruxa. Ele diz que naquele tempo a mãe dele tinha bastante dificuldade, pois um primo dele, que morava na capital, foi morar com eles durante um tempo e eles viviam em pé de guerra. Quando uma travessura surgia, a culpa não era de ninguém. Ou seja, um culpava o outro daquilo e a mãe dele ficava louca da vida com aquilo. Não sabia em que aplicar o castigo, né? E aí? E aí? De quem foi a culpa? E diz que esse era o mecanismo de escape deles, porque eles sabiam que a mãe deles não ousaria castigar quem não tivesse culpa. Então ela ficava nesse sem saber de quem é a culpa, não sabia quem castigar, ela não castigava ninguém por medo de estar sendo injusta. E eles usavam isso contra ela. Criançada, filha da mãe. Mas foi em uma dessas circunstâncias que a mãe dele, muito indignada e já fula da vida com isso, soltou uma frase mais ou menos assim: essa noite vou mandar a bruxa puxar o pé de vocês. A reação deles frente a essa frase foi uma grande gargalhada. Eles riram da mãe dele, porque naquela época tinha um lance assim também de se você tratasse mal uma pessoa, quando essa pessoa morresse, ela vinha puxar o teu pé. E aí eles acharam que a mãe dele falou aquilo pra meter um medinho neles e eles tipo... Bom, correu o dia tudo normal e chegou a noite. Ele não se lembra direito, mas acredita que já tinha esquecido daquilo tudo e da frase que a mãe dele tinha falado pra eles, pra botar um medo neles. Pensavam assim, mas tiveram uma baita surpresa. Estava tudo escuro, sem um mínimo de claridade, porque o lugar onde ele morava era uma vila cercada por vegetação. E qual não foi a surpresa dele quando ele sentiu uma mão ossuda tentando alcançar um dos pés dele. E quando alcançou aquele pé, ele instintivamente, num medo súbito, ele puxou o pé. Claro, ele queria fugir daquilo, mas aquela criatura, seja lá o que fosse aquilo, falou com ele numa voz horrível. Uma voz que não parecia ser deste mundo. E aquilo pediu para ele que ele desse a ela o pé e o chamou de filho. Tamanho foi o susto que ele levou, o medo que ele ficou, que ele paralisou. Ele não tinha mais reação, ele ficou paralisado de tanto medo. Desde aquela noite, aquilo passou a acontecer frequentemente. Chegou um tempo que ele quase enlouqueceu, que ele não conseguia mais dormir à noite. Aquela mão tentava pegar o pé dele, e aquilo falava com ele naquela voz horrível. Para piorar, ao fundo da casa dele havia uma floresta que se estendia por quilômetros. E eu ia morar no meio do nada. E falavam muitas coisas sinistras daquele lugar. E ele e o primo dele, na inocente imaginação, na imaginação infantil deles, acreditavam que aquela coisa que tentava pegar o pé dele vinha dessa floresta. Porque pouco tempo mais tarde, eles ouviram relatos de pessoas, relatos parecidos com o dele, de aparições de uma certa bruxa, inclusive de outras crianças ali, que moravam, acho que uma pra cá, outra pra lá, porque tinha muito mato em volta, né? Era uma casa aqui e outra lá. Então falavam, outras crianças já tinham comentado da tal da aparição de uma certa bruxa por lá. Porém, houve um tempo que isso já não acontecia mais. Já havia cessado quase por completo isso. E em uma manhã, a mãe dele foi até o quarto dele para acordá-lo para ir para a escola. E era inverno, e ele lembra bem que era inverno, porque lá no sul, que é onde ele mora, o inverno é rigoroso e custa ir embora. E nesse momento, ele lembra que a mãe dele... Ele falou que ele não tinha porta no quarto dele. Então a mãe dele colocou a mão por dentro da cortina, não sei lá, para acender a luz do quarto. Então, nesse momento, foi fração de segundos, assim. No que ela acendeu a luz, ele viu um vulto negro se desmaterializando aos pés da cama dele, bem em frente à cama dele. Então aquilo estava lá no escuro. A hora que a mãe dele acendeu a luz, numa fração de segundos ele viu aquilo se desmaterializando com a claridade. Ele disse que não se lembra com muita clareza, mas se lembra que era
bem negro e alto. Tinha noites que ele passava quase a noite inteira acordado, ouvindo barulhos que vinham do pátio em volta da casa dele, como se o vento tivesse uivando de leve, um barulho estranho assim. Outras vezes ele acordava e ouvia vozes que vinham do quarto da mãe dele, e diz que pareciam duas pessoas conversando numa língua irreconhecível. Uma das vozes ele sabia que era da mãe dele, mas a outra não faz ideia de quem seja. Com o tempo isso parou de assombrá-lo. E passaram-se os anos e ele aprendeu, diz ele aqui com a Bíblia, que são demônios. Essas coisas não passam de demônios que vêm tirar uma com a tua cara. Bom, não sei bem se é isso. Mas você ouvia a voz da sua mãe conversando com alguma coisa em outra língua? Será que era a tal da bruxa que queria confundir a sua mente? Ou ela confabulava com a tua mãe? Eu sei de uma coisa, que eu odeio dormir com o pé pra fora da coberta, porque eu imagino isso, que alguma coisa vai vir pegar meu pé. Então eu não consigo relaxar com o pé descoberto. Pode estar calor, eu cubro meu pé, eu recolho pra dentro da cama, não fica pra fora da cama, porque isso me dá uma agonia. E se você tem uma história parecida, ou se você passou alguma coisa com bruxa, deixa o seu comentário aqui embaixo ou manda um relato pra gente. E se gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos aí no Halloween ou não, ou por aí. E é isso aí, um beijo pra vocês, até o próximo relato. Tchau!